Outra possibilidade de vício em relação aos atos administrativos diz respeito ao objeto. Então, vício quanto ao objeto. Bem, essa situação ela é prevista na Lei 4.717/65, que é a Lei da Ação Popular, e que fala que a ilegalidade, lá no artigo 2º, que a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Mas a gente pode condensar isso tudo, como a professora de Pietro coloca, dizendo que o vício do ato administrativo quanto ao objeto diz respeito realmente ao próprio objeto, ou seja, o objeto ele deve ser lícito, ele deve ser possível, tanto de fato como de direito, e ele deve ser também moralmente aceito. A gente tem que lembrar da questão do interesse público, e ele deve ser também determinado. Então, veja, lícito tem que estar de acordo com a legislação. Então, por exemplo, não pode um ato administrativo existir sem a anuência da própria legislação. Então, por exemplo, não pode um município expedir uma licença da qual ela não tenha competência para tal, da qual a competência seja, por exemplo, da União ou dos estados. A gente não pode também ter algo que seja não previsto, né, legalmente. Então, por exemplo, aplicar uma penalidade a um servidor que não exista, tem que ter possibilidade, esse objeto tem que ser possível, ou seja, os efeitos pretendidos daquele ato administrativo têm que ser possíveis, tanto com relação às questões de fato quanto às questões de direito. Então, por exemplo, eu não posso expedir um ato administrativo de uma autorização, por exemplo, para uso de um bem público que não exista, que não seja bem público, mas que seja particular. A questão da determinação também, quer dizer, eu não posso ter algo incerto, eu não posso destinar, por exemplo, um ato administrativo que não tenha uma particularidade. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma nomeação em que eu não diga quem é aquele indivíduo, quem é aquele sujeito que está sendo nomeado ali. A mesma coisa com relação à moralidade. A moralidade, aliás, está lá como um dos princípios, não é, da administração pública, e a imoralidade, ela também perpassa aqui com relação ao objeto. O objeto também tem essa característica da situação moral, ou seja, algo que seja moralmente perceptível e que tenha relação, evidentemente, aqui a gente tem que relembrar, né, com as questões do interesse público.